Antes de tudo, se você chegou até aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir essa história. Deixa seu like, isso ajuda demais o canal a crescer. Assiste até o final, porque hoje eu vou contar como fui abandonada por ser pobre. Mas dei a volta por cima e voltei milionária. Quando eu tinha 17 anos, voltei para casa um dia e encontrei tudo vazio. A casa estava completamente sem móveis. Na cozinha, a única coisa que restava era uma folha de papel dobrada com uma frase: "Você vai entender". Foi a coisa mais cruel que já me disseram, sem dizer nada diretamente. Meus pais e meu irmão tinham se mudado para outro país. Sem aviso. Sem despedida. Sem nenhuma mentira confortável. Uma semana depois, o dono do imóvel apareceu e me avisou que eles tinham cancelado o contrato de aluguel. Eu tinha 7 dias para sair dali. Fiquei na casa de uma amiga durante 3 noites, mas eu não queria incomodar. Usei o que me restava de dinheiro para alugar um box de armazenamento, e lá eu dormia escondida. Tomava banho no Sesc, comia manteiga de amendoim de colher, no café, almoço e jantar, fingindo que estava tudo bem. Usava os computadores da biblioteca pública para procurar emprego. E consegui um. Me contrataram como garçonete no turno da noite de um restaurante. Pagavam em dinheiro sem contrato até que eu conseguisse documento. A gerente era rígida, mas justa. Uma noite quase desmaiei de cansaço, e ela me deixou dormir na sala dos funcionários. Cada centavo que ganhava, eu guardava. Assisti centenas de vídeos gratuitos no YouTube sobre finanças e metas. O primeiro ano foi brutal, mas eu sobrevivi. A virada veio quando um cliente habitual me ofereceu um serviço de arquivamento em um escritório. O pagamento era 3 vezes maior que no restaurante. Aceitei. Esse trabalho levou a outro, e depois a outro. Aprendi rápido. Chegava cedo. Fazia perguntas. Aos 22, já era freelancer em tempo integral. Aos 25, abri minha própria consultoria com uma mesa dobrável e um notebook emprestado. Aos 27, já tinha 5 pessoas trabalhando comigo e clientes que antes eu só via em revistas. Aos 29, era oficialmente milionária. Não uma influenciadora, mas uma empresária de verdade. Com plano de saúde, sem dívidas, com apartamento próprio e uma reserva sólida de aposentadoria. Durante todos esses anos, minha família nunca entrou em contato. Nenhuma mensagem. Uma vez vi o perfil do meu irmão aparecer como sugestão nas redes sociais. Fiquei imaginando se ele teria contado para a esposa dele sobre mim. Será que disse que eu fugi? Ou simplesmente não disse nada? Às vezes, pensei que seria mais fácil odiá-los. Mas a verdade é que eu nunca odiei. Senti desprezo. Hoje faço terapia para continuar inteira. Tenho uma lista de todas as pessoas que me estenderam a mão quando não precisavam. Colegas, ex-colegas de classe, até desconhecidos. Gente que me mostrou o que é apoio verdadeiro. Semana passada, uma entrevista minha num podcast sobre abandono familiar viralizou. 1 milhão de visualizações em 4 dias. Minha caixa de entrada explodiu com mensagens de apoio, agradecimento, gente dizendo que finalmente alguém colocou em palavras o que eles sentiam. E no meio de tantos e-mails, um me chamou a atenção. O título era: "Você ainda é nossa filha". Era da minha mãe. Sem pedido de desculpas. Apenas um parágrafo dizendo que talvez a gente pudesse conversar. Depois, outro e-mail do meu irmão: "Sentimos sua falta. Podemos consertar isso?". Fiquei olhando para a tela um bom tempo antes de fechar o notebook. Fui pensar se perdoar significava olhar para trás. Ou para frente, não respondi de imediato. Precisava de tempo. Minha terapeuta, Marisa, me recomendou esperar pelo menos uma semana antes de decidir qualquer coisa. Dei espaço para sentir o que vier, ela disse. Fiz isso. Voltei à rotina. Trabalho, academia, jantar com amigas. Mas aqueles e-mails me perseguiam. Li e reli. O da minha mãe era frio, quase clínico. O do meu irmão, mais caloroso. Soava sincero. 10 dias depois, respondi só a ele. Escrevi: "Se passaram 12 anos. O que mudou?". A resposta veio em menos de 1 hora. Ele disse que o podcast o fez perceber o que tinham feito. Que ele tinha só 15 anos quando me deixaram. Que não teve escolha. Que sempre se perguntou como eu estava. Que já tinha me procurado online algumas vezes, mas nunca teve coragem de escrever. Que se sentia orgulhoso do meu sucesso. Não acreditei totalmente. Perguntei: "Se você se importava tanto, por que só agora, depois que me tornei conhecida?". Ele mandou outro e-mail, mais longo. Disse que estavam falidos, que o negócio da família faliu, que a esposa estava grávida do 2º filho, que estavam atolados em dívidas médicas. Senti enjoo. Ali estava a verdade.
Mais uma semana se passou. Minha mãe mandou outro e-mail com fotos, imagens minhas de bebê na praia brincando com meu irmão. Ao final escreveu: cometemos erros. Queremos consertar. Mostrei tudo para Marisa. Ela me lembrou que quem está no controle agora sou eu, que posso impor limites, que não devo nada a eles. Mas também disse que às vezes, fechar ciclos pode ajudar, seja com reconciliação ou com despedida definitiva. Eu estava dividida. Uma parte de mim queria mandá-los pro inferno. Outra queria entender o porquê, e uma parte pequena, burra, ainda queria ser amada. Decidi ver meu irmão primeiro, sem os pais. Marcamos numa cafeteria em São Paulo, ponto neutro entre nossas cidades. Cheguei antes. Me hospedei no hotel. Quase desisti 3 vezes. Mas às 2 da tarde entrei. O vi de imediato. Mais velho, cabelo ralo, mas os mesmos olhos. Nos sentamos como 2 estranhos. Os primeiros 20 minutos foram constrangedores. Falamos do clima, do voo, de coisas banais. Então ele começou a se desculpar. Renata, me perdoa, disse com a voz embargada. Eu era só um garoto. Só descobri que iam te deixar para trás quando já era tarde. Tive medo de enfrentá-los. Observei cada gesto dele, buscando sinais de mentira. Fiz a pergunta que me assombrava há 12 anos. Por que eu? Por que fui a escolhida para ser abandonada? Ele olhou pro café, porque sempre te viram como a forte, a independente. Acharam que você ficaria bem sozinha, que não precisava tanto da gente quanto eu. A explicação mais absurda que já ouvi. Contei que dormia em um depósito, que me alimentei de colheradas de manteiga de amendoim, que me banhava no Sesc, que trabalhava à noite com 17 anos. O rosto dele desmontou. Eu não sabia, sussurrou. Me disseram que você quis ficar, que tinha um plano, que ia morar com a família de uma amiga, que foi escolha sua. Mentiras. No fim do encontro eu não sabia o que sentir. Ele parecia sincero. Mostrou fotos da esposa e da filha. Me perguntou sobre meu negócio. Não me pediu dinheiro, e isso me surpreendeu. Na despedida, me abraçou. Eu deixei, mas não retribuí. No hotel, liguei para Marisa. Ela disse que, apesar do aparente arrependimento, ele ainda se colocava como vítima, e ela tinha razão. Ele tinha 15, não 5. Já sabia usar telefone. Poderia ter me mandado um e-mail, conferido se eu estava viva. Naquela noite, minha mãe ligou. Eu não dei meu número. Michael deve ter dado, não queria atender. Mas a curiosidade foi mais forte. A voz dela estava mais rouca, mais envelhecida. Chorou só de me ouvir dizer alô. Disse que estava orgulhosa de mim, que sempre soube que eu venceria, que eu era especial. Deixei ela falar. E então perguntei, por que eu? A resposta dela foi diferente. Estávamos endividados, Renata. Não conseguíamos sustentar 3 filhos. Achamos que você era esperta o suficiente para se virar. Pensamos que os serviços sociais te ajudariam, que outra família te acolheria. Desliguei. Bloqueei o número, gritei no travesseiro. No dia seguinte, recebi um e-mail do meu pai. Primeiro contato em 12 anos. Sem desculpas. Só falava sobre as dificuldades dele, as dívidas médicas, a esposa do meu irmão precisando de cirurgia, o risco de despejo. No final, perguntou: você pode nos ajudar? Nenhuma pergunta sobre minha vida, nenhum reconhecimento, nada. Reencaminhei o e-mail para Marisa com o título: tá aí. Ela me ligou no mesmo dia, num domingo. Conversamos sobre limites, perdão, reconciliação e a diferença entre ajudar e permitir. No dia seguinte, tomei minha decisão. Na segunda, enviei um e-mail ao meu irmão. Fico feliz que nos reencontramos. Entendo que você estava numa posição difícil quando éramos jovens. Estou disposta a ter uma relação com você e sua família, mas com limites claros. Nada de dinheiro, empréstimos ou apoio financeiro. E nada com nossos pais até que eles assumam total responsabilidade pelo que fizeram. A resposta dele foi imediata e reveladora. Estou decepcionado, Renata. Nossos pais precisam de ajuda. A família deve se apoiar. Você está sendo egoísta com o seu sucesso. Todos os gatilhos de culpa da minha infância se acenderam. Não respondi. Agendei outra sessão com Marisa. E também uma viagem para Bali. Precisava de distância para processar tudo. 3 dias depois, Michael deixou uma mensagem de voz pedindo desculpas pelo e-mail. Disse que compreendia minha posição, que queria manter contato nos meus termos, respeitaria meus limites. Ouvi 2 vezes, tentando entender se era sincero ou só mudando de estratégia. Resolvi dar uma última chance com as defesas erguidas. Passei 2 semanas em Bali, meditei, caminhei entre arrozais, afastei fantasmas.
Na volta 6 e-mails do meu pai, cada um mais desesperado, nem abri, só li os títulos. Michael também mandou mensagem pedindo para conversar. Aceitei uma ligação. Começou bem, se desculpou. Disse que estava fazendo terapia também, acreditei nessa parte. Soava menos na defensiva. Falamos das filhas dele e do meu negócio. Então ele mencionou que nossos pais o visitariam no fim de semana. Me perguntou se eu consideraria vê-los. Nem que fosse por 1 hora. Em local público. Senti o peito apertar. Não estou pronta para isso, Michael. Ele insistiu, mas parou quando notou meu silêncio. Liguei para Marisa naquela noite. Fizemos uma sessão de emergência. Ela me ajudou a entender que o medo não era de vê-los. Era de ainda querer a aprovação deles, de ainda querer ser suficiente. Chorei por 1 hora no consultório. No dia seguinte, Michael mandou outra mensagem, dizendo que a mamãe chorou a noite inteira ao saber que eu não queria vê-la. Que papai considerava dirigir até minha cidade mesmo assim. Entrei em pânico, bloqueei o número de Michael. Avisei minha assistente que trabalharia de casa, pedi mantimentos. Me tranquei no apartamento. Na quarta-feira, o porteiro me ligou. Havia um casal perguntando por mim. Não disseram nomes. Soube na hora quem eram. Pedi para dizer que eu não estava recebendo visitas. 5 minutos depois, chamada de número desconhecido. Deixaram recado. Renata, dirigimos 8 horas para te ver. Você está sendo infantil. Merecemos uma chance de explicar. Apaguei o recado. Desliguei o celular. Na manhã seguinte bateram na minha porta. Olhei pelo olho mágico. Eram eles, meus pais. Renata, por favor, dizia a voz da minha mãe. Sabemos que está aí. A gente te ama. Me desculpa. Sentei no chão, encostada na parede, tremendo. Depois que foram embora, liguei para a segurança do prédio e pedi que não os deixassem mais subir. O porteiro me perguntou se queria chamar a polícia. Ainda não. Só não deixem mais subir. Chamei Marisa. Ela veio no horário de almoço, trouxe um sanduíche e sentou comigo enquanto eu chorava. Disse que aquilo era assédio emocional, não reconciliação. Que eu tinha todo o direito de manter meus limites. Naquela tarde, outro e-mail de Michael, cheio de raiva. Você humilhou nossos pais. Estão no motel barato, quase sem dinheiro. Vieram desesperados. Jane precisa operar. Esperavam sua ajuda. Você está sendo cruel. Não respondi. Na sexta, decidi sair da cidade. Comprei passagem para visitar minha amiga Paula, em Curitiba. Ela foi uma das poucas que me ajudaram quando eu estava sem teto. Dormir no sofá dela por 1 semana salvou minha vida. Confio nela até hoje. Enquanto fazia a mala, o telefone tocou. Número desconhecido. Ignorei. 10 minutos depois, o porteiro me ligou. Tem uma mulher aqui embaixo dizendo que está com problema médico. Diz que é sua cunhada. Meu coração parou. Pedi para chamarem uma ambulância, mas que eu não desceria. 1 hora depois, desci. O saguão estava vazio. O porteiro me olhou estranho. Disse que a mulher foi levada ao hospital com dor no peito. No aeroporto, Michael me ligou. Atendi. Renata, a mamãe teve um ataque cardíaco. Está em cirurgia. A culpa é sua por ter deixado ela estressada. Desliguei. Liguei para Marisa. Perguntei se eu era uma pessoa horrível. Renata, escuta. Você não é responsável pela saúde da sua mãe. Isso é manipulação emocional. Embarca. Cuida de você. E foi o que eu fiz. Nos meses seguintes viajei bastante. Fui para Bali, depois Portugal, acabei passando um tempo na Patagônia. Sozinha comigo mesma. Aprendi a respirar devagar, a confiar no silêncio. A escutar minha intuição, aquela que sempre sussurrou o que eu precisava, mesmo quando o mundo gritava o contrário. Durante esse tempo decidi fechar meu escritório físico. Transformei minha consultoria em algo remoto, mais leve e mais humano. Contratei mulheres com histórias como a minha, de abandono, de recomeço, de invisibilidade. Construímos algo poderoso. Meu sucesso deixou de ser uma armadura. Virou um canal. Recebi mais e-mails da minha família, todos bloqueados. Michael tentou me encontrar por outros meios. Um amigo em comum avisou que ele andava dizendo que eu tinha mudado demais. Talvez ele tenha razão. Mudei, cresci, e parei de sentir culpa por ter sobrevivido. Marisa me perguntou numa das últimas sessões se algum dia eu gostaria de reencontrá-los. Respondi com sinceridade, talvez. Quando eu souber aqui dentro que não existe mais nenhuma menina em mim esperando ser escolhida por eles. Ela sorriu, e eu também. Hoje escrevo essas palavras do meu apartamento com vista pro mar. Tenho uma rede na varanda onde às vezes adormeço lendo. Tenho paz. Tenho amigas que viraram irmãs. E tenho a mim mesma,
Finalmente, minha história não tem final de novela com reconciliação forçada. Tem um final verdadeiro. Eu me escolhi. E isso, pra mim, é mais do que suficiente. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!